George Davidson chega na mesa e fala assim: quero que você produza o Legião. O Renato sabe que fui eu que produzi, o Dado sabe, o Bonfá sabe. Era ele que tinha assinado, mas eu posso te garantir que o Maestro só ouviu o disco pronto. Eu tive que abrir mão, abro mão, tá assinado por mim. Porque não tinha mais jeito, o disco estava pronto, eu não, mesmo que eu entrasse com advogado, ia ser pra quê? E foi meu primeiro trabalho, entendeu? Então, pra mim, tem muita importância. Os fãs, se não sabem, ficaram sabendo. Você, quando entra pra fazer o disco só pra me corrigir, o 2 vem antes do primeiro que você produz do Paralamas, né? Vem bem antes, né? Bem antes. Esse disco, eu quero falar sobre ele porque, pra quem lê na ficha técnica, não tem seu nome como produtor musical. Isso... Por conta de uma estrutura de gravadora da época, porque o Maestro era funcionário e era ele que tinha que assinar. Era ele que tinha que assinar, mas eu posso te garantir que o Maestro só ouviu o disco pronto. E como que foi feito o 2? Bom, como eu te falei, eu fiquei técnico do Legião um bom tempo. Quase um ano por aí. 6 ou 7 meses. E o Renato era meu companheiro de quarto. Que experiência, hein, Savala? Fantástica, bicho. É um dos caras da música que teve uma cultura musical, assim, que conversar tete a tete, pau a pau, sabe? Era um cara que sacava tudo de música clássica, de rock, de pop, de MPB. Vocês falavam sobre isso o tempo inteiro? A noite toda, né, bicho? Pô, a gente conversava pra cacete. E começamos a apresentar coisa que o outro não conhecia. Pô, que isso aí, o cara, entendeu? Não, você não ouviu direito isso aqui. Ouve. Não, você não... Tanto é que no meu aniversário ele me deu um vinil branco dos Beatles, o White Album, mas com vinil branco que eu não tinha. Então eu tenho lá um presentinho do Renato lá pra mim. Que ele me deixou, porque ele sabe que eu era bitomaníaco e ele era beat boy maníaco. Então a gente ficava trocando figurinha, disputando. Não, essa música do Beat Boys, não, essa, tá, cara, essas coisas assim. Então eu e o Renato ficamos muito grudado pela cultura musical. Tem a coisa que eu não entendia, ele me explicava. Por exemplo, ele me apresentou Smiths, que eu não conhecia. Mas era muito... Bom, a partir desse momento, a gente muito tempo junto, não sei o quê. Eu estou fazendo no 23 de dezembro, no Morro da Urca, eu estou lá como técnico. George Davidson chega na mesa e fala assim: quero que você produza o Legião. Eu falei, porra, prazer. Já quando? Ele falou, o estúdio está à tua disposição a partir do dia 3 de janeiro, que é férias, não tem ninguém na gravadora. Ninguém, absolutamente ninguém. Porteiro e você, tá? E o técnico, né? E aí a gente foi para lá dia 3 de janeiro e começamos a gravar. Só nós lá. Então começamos. Tanto é que tem uma história maravilhosa nesse disco, que é, por exemplo, Acrylic on Canvas, acho que é, que não tem letra a segunda parte. Que eu peço pro Dado, tô falando, Renato, porque naquela época você tinha prazo para entregar o disco. O repertório estava pronto, escolhido já ou não? Pronto, gravado, tudo gravado, já estava tudo pronto, não tinha a segunda parte da música. E eu falei, Renato, eu tenho que entregar o disco. Eu te amo de paixão, mas se você não aparecer com essa letra lá e cantar, eu vou entregar sem letra. Ele não botou fé, né? Você entregou sem letra? Eu cheguei pra lá, entrei, falei, Dado, vai lá, entra, começa a falar em francês. O quê? Eu falei, me xinga, faz o que você quiser, começa a falar em francês, ninguém vai entender. O Bonfá entra lá, começa a falar em inglês, fala qualquer coisa, pode xingar, pode fazer o que você quiser. Fulano entra lá, fala em português, ficou um burburinho. Você vai ver que a segunda parte não tem letra. Cara, qual é essa? Quando você ouviu esse repertório, que a gente tem aqui... Daniel na Cova dos Leões eu adoro. Mas, cara, quase sem querer, Eduardo e Mônica, Tempo Perdido... Pô, André e Dória, cara, são músicas índios, pelo amor de Deus, são clássicos. Cara, sabe... Você comprou naquele momento... Primeiro disco que eu teria assinado, né, teoricamente com o meu nome, para uma gravadora grande, que até então só trabalhava para gravadora ou independente, ou que não tinha muita significância. Eu me preocupei, é óbvio, mesmo sabendo da confusão que teve no primeiro disco, eu falei, não, eu preciso ter música que vai tocar no rádio, cara. Eu preciso ter alguma coisa audível, que a galera curta, da gravadora e do público do Legião. E que os caras fiquem felizes também. Sim, é óbvio, né? Essa é a minha função, né? Agradar você como artista, agradar o público, que eu acho mais importante, e agradar aqueles caras que estão te perturbando aqui no colarinho, tipo, bicho, cadê o disco? Cadê não sei o quê? Cadê...
Então, e o Renato era muito inteligente. Ele também gostava que a música tocasse no rádio, né? Exatamente. Ele não era nenhum, saca, tipo, contra nada disso. Então, porra, a gente conversava muito, eu e o Renato. Renato, esse tempo perdido tem que ser assim, tem que ser assado, tem que começar assim, tem que ter isso. E por muito custo, ainda tive que deixar aquele rabo lá que eu não curto, mas não sei porque que na época a gente entrou nessa, pra ficar meio diferentão. Então, mas, porra, eu sabia que Tempo Perdido ia tocar. Eu sabia, acreditava muito nessa música. Acreditava mesmo, sem sacanagem. E as outras eram as loucuras do Renato, né? Índios, Quase Sem Querer, que eu acho maravilhosa. Quase Sem Querer é um clássico. Entendeu? E a gente ficava barulho de rádio, abertura, não sei o quê. A gente conversava muito sobre isso. E os arranjos, como que era o processo no 2, assim? Porque trabalhar com uma banda, cada banda tem uma particularidade, né? Sim, os arranjos... arranjos... perguntar sobre os Paralamas, mas no Legião era tocando junto? Era tocando junto, era Dado falando, era, sabe, o Negrete... Bonfá testando timbres também, sempre, né? Sempre. Teclado. E um negócio bem... Como eu te falei, a gente tinha liberdade dentro do estúdio de fazer o que estava afim. E como eu sempre fui um cara que gosta de experimentar, eu acho que se eu cheguei onde cheguei foi porque eu comecei a experimentar, né, tudo. Então eu acho que ali era muito legal, porque a gente... Porra, Dado, não tá legal o som de guitarra, vamos mexer aqui, vamos mexer ali, até ficar bom para ele e ficar bom pro disco, né? Então a gente tinha esse tempo todo. E, porra... O Dado é bastante criativo pra cacete. Tem muita ideia boa, muitos temas maravilhosos, né? O Dado tem... Ele não é nenhum virtuose, não é a praia dele, mas ele tem uns lances dele que é muito legal, entendeu? Que é muito legal. Concordo. Ele tem, nem que seja 3 notas, bicho, mas são as 3 notas bem colocadas onde tinha que estar, entendeu? E várias 3 notas, o país todo sabe exatamente quais são, né? Exatamente, eu acho que isso é tão importante quanto um solo do Van Halen, do sei lá quem. Entendeu? Então, esse lance era muito legal, porque a gente também, o Dado também, eu ficava muito tempo na casa dele com a Fernanda e tal. E ali você já começa, não, faz assim, ainda era uma sacanagem, que eles não gostavam porque eu era do tempo do cabeludo, do estoque, não sei o quê, eles eram do punk, né? Aí, tipo, cringe, né? Não, tipo, na época eu já seria cringe, né? Já era. Então a gente ria muito, sacaneava muito, falava, mas se não fosse o cabelão, vocês hoje não eram, nem existia e tal. Tinha essa brincadeira. E aí, nessas brincadeiras a gente trocava muita ideia de, pô, vem pra cá, vem mais pra esse lado, né? Tá muito YouTube, isso aí. Vamos misturar e tal. E a gente chegou, eu acho que o trabalho desses dois... Esse disco é um clássico, né, cara? Esse Delas, qual que você mais gosta, assim? Tem uma predileta de arranjo, de resultado que você fala, putz... Eu acho que Tempo Perdido é um resultado foda. Tempo Perdido é foda, né, cara? É foda, bicho. Nossa, Essa é foda, essa música é foda. É o tema, olha o tema. Não tem nada... É um riff foda, né? E eu gosto quando a música tem riff, cara. Eu acho que o riff se identifica direto com a música, né? Você tem um riff pra chamar a música, assim, eu acho foda. Não tinha Pro Tools, não tinha nada, né? Fitona de 24 rodando ali. E faz até ficar bom. Esse, por exemplo, você não gravou junto, né? Como Todo não mundo gravei? tocando junto, batera, baixo, não. Você foi... Alguma música eu gravei junto? Deixa eu lembrar, isso tá forçando também. Eu sempre vou optar em tentar gravar tudo junto. Principalmente em banda, né? Eu sempre, toda vez que eu puder, nem sempre a gente consegue, nem às vezes o estúdio permite, mas muito poucos playbacks eu uso, entendeu? Eu tento evitar. Eu gosto muito desse disco. O primeiro não tem um som tão legal, né? Esse disco aqui tem uma coisa de ser vazio. Tipo, tem espaço, ele respira, né? Você ouve e fala assim, tem isso aqui, isso aqui, isso aqui, acabou. Mas é que tá. É mais o que o Legião era. Eu não tentei inventar a Legião Urbana. Eu simplesmente respeitei o que era o Legião Urbana. Porque eu acho que o Legião Urbana mesmo, ele nasce aí, cara. Daí foi só desenvolvendo, entendeu? E o primeiro disco, que é aquele lance mais punk, eles não conseguiram expressar o que eles queriam ali. Rolou uma frustração estética. Tanto né? é que no show Será era foda, sabe? As músicas do primeiro, no show, era muito maravilhoso. Era completamente diferente.
E eu amo o som de voz desse disco. Esse disco tem uma áurea, né? Só aqueles discos, eu acho, da carreira dos artistas que, por algum motivo, viram clássicos, né? Eu lembro na época que o Jorge pediu pra eu não assinar, eu falei, vale a pena, porque você vai ser o disco que mais vai vender dessa banda. Mas você não ganhou royalties? Não. Então você não teve nome, eu ganhei um feat. Nem ganhou royalties. Eu ganhei um cachê. Putz. Eu tive que abrir mão. Abro mão, tá assinado por mim. Dos meus direitos, como produtor do disco 2 do Legião Urbana. Tá assinado, eu tive que assinar. Vou fazer o quê? Quase um ghostwriter, né? Aí eu fiquei... Óbvio que eu não fiquei nada contente, né? Ninguém fica feliz com isso. E aí quando eu conversei com o Liminha falou, bicho, é normal, bem-vindo à companhia. Eu também, quando comecei, assinei fiz vários discos que tem o nome do produtor e não o meu. Aí eu fiquei menos... Puto, mas continuei puto, óbvio. Não, e pra quem tá chegando aqui agora, não entende muito essa logística de como era, nessa época da indústria tinham esses produtores contratados, né? Mas que não necessariamente sabiam produzir. Né? Não é o caso do Maurício Bahia, porque o Maurício Bahia era bom produtor, mas tinham outras figuras que assinavam e que não necessariamente metiam a mão, né? Não, tinha isso. Tanto é que às vezes a gente, como técnico, acabava produzindo para vários produtores por aí. Como técnico, o cara não sabia nem se estava afinada a voz ou não. Você começa, faz de novo aqui. Pô, você com essa tua personalidade, eu fico imaginando tendo que aguentar os bicão, né? Bicão chegando no estúdio. Eu não tinha muita paciência, não. Eu não imagino você tendo. Por isso que eu não era fixo de nenhuma, entendeu? Porque se me desse vontade de mandar o cara pra onde eu achava que ele tinha que ir e largar o trabalho e ir embora, eu tinha essa liberdade comigo mesmo, entendeu? Porque essa daí do Legião eu tive que entubar. Porque não tinha mais jeito, o disco estava pronto, mesmo que eu entrasse com advogado, ia ser pra quê? Pra quê? É o primeiro disco que eu tava fazendo. Não, e uma oportunidade. Eu arrumar encrenca no primeiro disco que eu fiz, então, bicho, eu falei, vou entubar essa daí, vai por aí. E a gravadora, quando ouviu pronto, sabia que ia ter sucesso ali, né? Acho que sim, né? Porque eles também não são burros, né? Eles não são burros. E o movimento do rock crescendo e tudo, sabe? Tudo funcionando para dar certo e tal. E aí foi o que deu, o que aconteceu. Mas tá tudo certo. O Renato sabe que fui eu que produzi, o Dado sabe, o Bonfá sabe, entendeu? Então, os fãs, se não sabem, ficaram sabendo. Agora sabem. E foi, eu tenho o maior orgulho de ter feito esse trampo, entendeu? Porque, porra, foi... Não, é um álbum icônico, né, cara? Da música brasileira. E foi meu primeiro trabalho, entendeu? Então, pra mim tem muita importância, entendeu? Eu sabia que eu podia fazer, que não era mentira, entendeu? Você tinha uma certa insegurança antes? Bicho, é a primeira vez, né, bicho? Você fica naquela, bicho, será que é assim mesmo? E vambora. E aí foi o que aconteceu.